alegria estar aqui presidindo essa mesa agora. Eu não poderia deixar de começar parabenizando a RDL, na pessoa do seu presidente, meu querido amigo Nelson, pela linda organização desse evento. Tem sido dias muito interessantes, de muito aprendizado, e eu preciso fazer uma confissão pessoal. O Nelson sempre falava comigo: o primeiro CIDIU que você for, você vai querer ir todo ano. Eu já estou querendo ano que vem, já estou me programando, porque realmente está sendo uma oportunidade muito legal. Eu queria agradecer também aos componentes da mesa, a professora Joana, ela é doutora em Direito pela Universidade do Minho, em Portugal, é professora associada dos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, e o professor André Caran Trindade, doutor em Direito por Roma III, professor e coordenador do programa de pós-graduação da UniFG. E, em nome dos dois professores aqui na mesa, eu homenageio e parabenizo todos os meus colegas professores aqui, e também, como última homenagem, aos meus alunos aqui presentes nessa noite. Eu passo a palavra agora à professora Joana para a sua fala. O tema da mesa desse painel é as intermitências do direito. Professora, a palavra é sua. Muito boa noite e muito obrigada pela vossa presença aqui. É para mim um enorme prazer estar cá pelo segundo ano mais perto. Pelo segundo ano consecutivo. É uma honra, é um gosto. Tenho que agradecer, sem dúvida alguma, a organização do CIDIL, que eu acho que tem sido inexcedível no carinho, na gentileza, no cuidado que tem tido com tudo. Agradeço naturalmente na pessoa do Nelson Camata, e não posso deixar de agradecer a quem me envolveu nestas coisas dos colóquios de Direito e Literatura, da Rede de Direito e Literatura Brasileira, que foram a Henriette e o André Caran. Muitíssimo obrigada pela possibilidade de participar e de partilhar todo este mundo de ideias e a difusão que têm conseguido promover do Direito e Literatura pelo Brasil fora, e não só, pela América Latina fora. E uma vez que as restrições do tempo não permitem muito mais cumprimentos, e também, enfim, os dispensamos, eu passo então à minha intervenção. E devo dizer que me fui sentindo até algo apreensiva com a intervenção, e fui-me arrependendo do caminho que fui escolhendo para os conteúdos desta intervenção, face à beleza de algumas das apresentações a que tivemos a oportunidade de assistir ontem e hoje. E beleza no sentido de um valor estético e de um valor intelectual. Eu acho que tivemos aqui a oportunidade de assistir realmente a intervenções extraordinárias. Nesta ocasião, confesso que me afastei um pouco daquilo que me é habitual, da literatura propriamente dita, mas a verdade é que subjacente a tudo aquilo, a todas as ideias que trago para partilhar, está precisamente a importância do texto literário, a importância do caráter demiúrgico da língua, da importância das narrativas para toda a construção do direito. E também acho que o aguilhão de uma certa crítica, de uma certa censura que vai acontecendo em relação aos estudos de Direito e Literatura, como se dedicados unicamente a uns aspectos eruditos e culturais do direito, fez-me, de alguma forma, inclinar para dimensões mais pragmáticas dos mesmos estudos. E isso justifica a minha opção. Os conteúdos, enfim, a substância que vou desenvolver ao longo da apresentação, ou que procurei desenvolver ao longo do ensaio, prende-se sobretudo com também duas ideias fundamentais que me têm provocado particulares angústias ao longo dos últimos tempos. Uma delas é precisamente a do decurso. Eu acho que isto deve ser uma questão de idade, naturalmente, porque a partir de certa altura sentimos a pressão do tempo de uma forma diferente. Parece que o tempo decorre
a um ritmo, a uma velocidade a que não estávamos habituados, não conseguimos dar vazão. Os anos sucedem-se e olhamos para trás, tentando perceber as nossas realizações, e achamos que realmente aquele ano durou menos do que os anteriores, e cada vez os anos duram menos do que os anteriores. E alguma coisa se passa com o tempo e com a duração do tempo, porque o que é que está mal? E em primeiro lugar, esta inquietação do tempo que me incomoda, que me faz, enfim, que me revolta por um lado também. E por outro lado, um dos outros elementos que eu conjuguei aqui na reflexão, a ascensão, the rise of the machines, são os Kentuckys todos a assaltar-nos. É a importância que vai adquirindo cada vez maior a inteligência artificial nos domínios do direito. Eu digo isto porque, nomeadamente na minha faculdade, temos nesta altura um mestrado em Direito e Informática e estão a tentar cooptar para um novo curso de Direito e Tratamento de Dados que envolve a Escola de Engenharia Informática e a Escola de Ciências por causa da Matemática, e vejo por esse mundo fora fecharem universidades de ciências humanas. Tive notícia na semana passada em Itália, uma faculdade de Direito que vai encerrar, porque se vai dedicar a outro curso que é o de Engenharia e Direito. E isto assusta-me, confesso. E, portanto, preocupada com as questões do tempo, imagine-se lá, dei por mim às voltas com a teoria da relatividade do Einstein e com o Stephen Hawking e as questões relacionadas com o tempo, e com o Borges, para quem o tempo seria uma ficção, com o Ernst Mach, para quem o tempo seria uma abstração que nós intuímos pela mudança das coisas, isto é, não é o tempo que faz as coisas mudar, é a mudança que vemos nas coisas que nos faz intuir o que é o tempo, mas sem termos bem noção, ou perderam, são categorias que perderam aquela áurea são grandezas que perderam a categoria de absoluto, tempo e espaço, a partir da teoria da relatividade. E contrariando tudo isto, sentindo a pressão do tempo e a ditadura do tempo, eu limito-me então à ditadura do texto, porque senão esvai-se o tempo. E ao encontro de todas estas ideias apareceu-me, eu tropecei a dada altura, numa obra extremamente interessante de um autor que me parece um dos grandes nomes da filosofia contemporânea, que é Byung-Chul Han, que está largamente traduzido, as obras estão largamente traduzidas em português. O autor da Sociedade do Cansaço, da Sociedade da Transparência e da obra que eu quero aqui evocar e que dá pelo nome de O Aroma do Tempo. E Byung-Chul Han, refletindo sobre esta característica dos tempos atuais, defende que a crise atual passa muito mais por uma desincronização, uma fragmentação, uma atomização temporal do que propriamente por uma aceleração. Hoje a percepção que o tempo não dura, que transcorre com excessiva celeridade, isso deve-se à generalizada ausência de uma articulação teleológica que dote de sentido a sucessão temporal de acontecimentos. Em si mesma, a aceleração é um fenómeno moderno, diz ele, instalado em função da crença num projeto histórico de progresso, de evolução, que enquanto processo visa alcançar um fim. Os acontecimentos, o agir, o devir, encadeiam-se numa narrativa cultural com sentido e com um passado, presente e futuro. Ora, foi esse sentido, essa magna construção de uma ideia global do homem, do seu meio, que se diluiu na chamada pós-modernidade. Voltamos à velha questão, nova questão, da morte das narrativas, da morte das ideologias, da morte da história de que fala o Lyotard, ou da liquefação de todas essas realidades de que hoje de manhã ainda se falou com o Zygmunt Bauman, e portanto só a modernidade justificaria esse caráter acelerado do tempo, porque havia alguma coisa onde chegar, embora se perdesse o aroma do percurso, porque o que interessa é o fim a que se chega, e então interessa é chegar lá o mais depressa possível, e isso justifica a aceleração do tempo. Aquilo que ele diz é que hoje em dia isso não acontece,
Porque não temos para onde ir. Não há grandes ideais, não há a linha narrativa histórica de progresso em que se acreditava até ao século XIX. As grandes ideias, as grandes narrativas históricas desaparecem com a pós-modernidade. Foi esse sentido, então, essa magna construção da ideia global de homem que se diluiu na chamada pós-modernidade. As utopias da transcendência de que nos fala Steiner viram-se substituídas pela utopia do imediato e obrigando a uma redefinição dos critérios da duração. Aliás, acho que é uma das obras fundamentais que reflete sobre a condição pós-moderna, mais ainda do que a do Lyotard, é No Castelo de Barba Azul, do George Steiner. E entende Byung-Chul Han que à crise atual está igualmente subjacente a absolutização da vida ativa, em completo detrimento da vida contemplativa. Discorda aqui da condição humana de Hannah Arendt, quando esta aponta a necessidade de reabilitar precisamente a vida ativa como estratégia de superação da atual degradação do homem em homo laborans. Se Arendt, permanecendo no interior do mito da valorização do trabalho como atividade essencialmente humana, se limita a criticar na sociedade moderna a redução do trabalho ao labor, assim denunciando o trabalho alienado, entende Byung-Chul Han que essa alienação e aquela degradação advêm antes da perda de capacidade contemplativa. A vida conduzida pelo trabalho transformou-se numa vida ativa, absolutamente aliada da vida contemplativa. Como observa Han, a sociedade do trabalho é uma sociedade em que o trabalho está, hoje, separado das necessidades da vida. Independentizou-se e transformou-se num fim absoluto em si mesmo. O trabalho totalizou-se de tal forma que, na sua expressão, para lá do tempo laboral, só resta matar o tempo, que é o que nós fazemos naquelas magras horas de fim de semana em que tentamos recuperar para dar início a uma nova semana de trabalho. Portanto, para lá do tempo em que trabalhamos, em que temos que fazer, em que temos que apresentar, em que temos que cumprir, vamos tentando descansar e recuperar forças para mais trabalho, mais laborans. Lembra o autor, portanto, o trabalho totalizou-se e a vida ativa, que esquiva hoje qualquer momento contemplativo, esvazia-se até se tornar uma atividade pura que conduz à pressa, à inquietação, à angústia, que consome o tempo e que impede a demora. E lembra Byung-Chul Han que até finais do século XIX a forma mais difundida de medir o tempo no Oriente, e diz-nos Silvio Bellini num texto fora de série, com muitas imagens, que a forma mais habitual de medir o tempo no Oriente até o século XIX era através de velas aromáticas e paus de incenso, marcados com linhas, ser desse até ali tinha passado 1 hora, ser desse mais um bocadinho passou 1/4 de hora, e o tempo e o espaço enchia-se do aroma do tempo. E era impossível acelerar este tempo. O tempo do aroma é impossível de acelerar. E não é em vão que o olfacto é, por excelência, o órgão da recordação, gerando amplos espaços temporais. No seu Em Busca do Tempo Perdido, Proust precisamente explora o profundo enlace que une a memória, a recordação, ao sentido do olfacto. E isto aqui, eu naturalmente cortei muita coisa em obediência ao tempo, mas há um texto muito interessante de Leo Mattei sobre o elogio da lentidão. Leo Mattei, que é um neurocientista, em que ele analisa precisamente as ligações entre a parte do cérebro que lida com a linguagem e, portanto, com a memória, com a história, com a narrativa e o olfacto. Tudo estando interligado. O relógio aromático, sugere Han, faz com que o aroma do incenso encha o espaço, dando espaço ao tempo e assim lhe conferindo uma duração. O aroma do tempo é uma manifestação da duração que convida à contemplação. E foi para esta contemplação, descrita por Aristóteles como uma vida ativa, porque as categorias arendtianas são muito diferentes das categorias aristotélicas, que a vida atual deixou de ter tempo, esvaziando de sentido a própria sucessão de acontecimentos e transformando-os em meros episódios informativos, alheios ao passado e ao presente, e esquivos à história e à narração. Disso mesmo nos deu conta, igualmente, Walter Benjamin, habilmente entrelaçando as grandezas da verdade e do conhecimento com as da história e da narração. Escrevendo há quase um século,
alertou para a ameaça representada por uma sociedade de massas, reproduções tecnológicas e comunicação eletrónica, para a contemplação do belo e do verdadeiro, para a teoria dos gregos. A ameaça que representava para a história, para a memória, para a arte, para a cultura, para aquilo que Baudrillard chamou a aura do conhecimento. Aliás, no mesmo sentido, diz Baudrillard que nenhuma linguagem humana resiste à velocidade da luz. Nenhum acontecimento resiste à difusão planetária. Nenhum sentido resiste à sua aceleração. E se para o filósofo francês a ameaça se identifica em primeira linha com a massificação contemporânea da comunicação e da informação mediática, é no fundo a aceleração desintegradora de sentidos promovida pelo atual mundo hipertecnológico que está em causa. A invasão pela tecnologia de domínios cruciais da vida do homem, aliada àquela absolutização redutora da vida ativa, na sua dimensão laborans, conduziu as sociedades contemporâneas a transformações profundas, porventura ainda por compulsar. A história, o conhecimento, a experiência, no seu sentido profundo, cederam hoje o lugar à informação e ao tempo pontual, sem amplitude, sem duração narrativa. Em meados do século XX, Heidegger pressentia, na pressa generalizada que deformava já o seu contemporâneo, uma incapacidade de percepção do repouso, da lentidão, da perdurabilidade. Num tempo que é o nosso, em que avassaladora se mostra a capacidade colonizadora da tecnologia, com os desenvolvimentos exponenciais da ciência da computação e das redes de informação, com a criação e a utilização de cada vez mais sofisticadas instâncias de inteligência artificial nos mais variados e abrangentes domínios da sociedade, podemos com propriedade dizer, com Baudrillard, que estamos perante a ilusão do fim. Ou com Proust, que temos que ir em busca do tempo perdido. Ou em busca do ser heideggeriano, que se diluiu nesta desintegração temporal. O espaço da rede, lembra Byung-Chul Han, é um espaço que não tem história. Se a absolutização da vida ativa privou o homem da capacidade contemplativa, da arte da demora, da inteligência artificial que parece vir, ainda que subrepticiamente, ocupar os lugares da memória, da história e do próprio pensamento autónomo, transfigurou os sentidos da duração. E como adverte ainda o filósofo, coisas há que só se abrem ao pensamento num demorar-se contemplativo, que exigem tempo de reflexão, de maturação, porque senão os frutos são verdes. Isto sou eu que acrescento, não é Byung-Chul Han. A verdade, o saber profundo, a esperança, a arte ou a justiça constituem dimensões da vida humana que não se compadecem com a pressa, que têm dificuldade em se conciliar com a nudez do olhar laborans, ou com o recuo da história e da narrativa, e que se veem subitamente acometidas pela presença indefetível de uma ou outra forma desta inteligência artificial. É estranho que a dada altura estava eu a deleitar-me com o aroma do tempo e a ler sobre a morte das ideologias e das narrativas e da história e da ausência dos objetivos que transformam o tempo num tempo atomizado e a pensar nunca como no século XX se falou na necessidade de recuperar estas dimensões da racionalidade narrativa, emocional, imaginativa no direito como hoje. Há aqui algum contrassenso. Mas a verdade é que é assim, e talvez seja pela própria necessidade pungente de neste domínio contrariarmos ou resistirmos a estas mesmas tendências que de modo paradoxal são também tendências históricas. O fim da história é uma tendência histórica. Não vamos aqui centrar-nos no poder das narrativas para o direito, no modo como elas têm sido trabalhadas no âmbito da realidade jurídica e judiciária. Interessa-nos, nem vamos falar no modo como isto constitui uma recuperação de modelos de juridicidade greco-latina clássicas. Aquilo que nos interessa focar é um outro aspecto que também caracterizava esta juridicidade clássica e que era o reconhecimento da sua natureza como a arte do bom e do justo, na famosa expressão de Celsus, ius est ars boni et equi, ou enquanto jurisprudência,
uma arte prática, a arte da prudência, que requer tempo e que demanda a contemplatio. E lembre-se que também Proust, mais uma vez, pressentia a fugacidade da arte numa época de pressas. A pressa não dá espaço para a arte. Espaço e tempo. A realização da justiça enquanto arte que não deixa de ser, não se pode reduzir a um mero labor rotineiro e mecânico. Ainda que não prescinda da dose adequada de celeridade, porque sabemos que uma justiça que tarda deixa de o ser, da mesma forma não se compadece com os automatismos da inteligência artificial, ainda que incontestavelmente dos mesmos deva tirar partido. Ora, fomos recentemente surpreendidos com a notícia, e este recentemente tem a ver também com a relatividade do tempo, não é? Fomos recentemente surpreendidos com a notícia de que a London University College tinha desenvolvido um software capaz de predizer o resultado das decisões judiciais anteriormente tomadas pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em cerca de 79% dos casos. Isto é, analisando cerca de 600 processos que haviam sido decididos por este tribunal, o juiz artificial chegou ao mesmo resultado que os seus congêneres humanos em 79% dos casos. Parece um passo relevante no que toca à colaboração da inteligência artificial com o direito e a justiça. Mas talvez não deixe de ser um passo em falso. Muitas são já as demonstrações das virtudes da utilização dos instrumentos de inteligência artificial em várias instâncias de realização do direito. Para não insistir nas mais óbvias, como seja a recolha e tratamento de dados, atende-se nos eventuais benefícios que os juristas podem retirar do auxílio de software programado para fazer a leitura e revisão de vários tipos de contrato. Isto está em plena utilização em vários estados norte-americanos. E basta-nos a nós, como investigadores, pensar no que seria de nós se tivéssemos que escrever os nossos textos à mão e procurar à mão uma referência que está 300 páginas lá atrás, ou não sabemos, porque já não temos noção de onde é que ficou aquela referência. Eu digo isto porque um dos nossos grandes mestres, o Dr. Pinto Bronze, em Coimbra, recusa-se a usar computador e está a escrever uma magna obra sobre a metodologia jurídica, que já deve ir em 500 ou 600 páginas, à mão. E até o professor Castanheira de Neves olha para ele e diz: mas tu és um totó! Inadmissível. Com efeito, este e outros domínios jurídicos mais rotineiros, em que a administração da justiça mais se aproxima de uma administração burocrática, foram aqueles a que se dirigiu prioritariamente a investigação inicial dos estudos de direito e inteligência artificial. Gradualmente, as pesquisas e a praxis têm-se vindo a aventurar cada vez mais em áreas mais delicadas e desafiantes do processo judicial, como é o caso do domínio da decisão judicial. Há vários estados norte-americanos em que existe já, ou que está já em vigor, um algoritmo qualquer. Para nós é um susto. O algoritmo é uma entidade apocalíptica. E está em vigor um algoritmo qualquer que permite apreciar. Este permite apreciar, tem tanta coisa que nós poderíamos construir. Permite apreciar o grau de perigosidade de um agente. Isto é, há um juiz, há um magistrado que atribui uma determinada pena a um sujeito e posteriormente o processo é enviado à máquina para concluir pelo grau de perigosidade daquele agente e então irá ser aditado um determinado tempo à pena que já foi decretada pelo magistrado. Eu estava a ver se me lembrava do nome do algoritmo do bichinho, do Tamagotchi, não é Tamagotchi, é do Kentucky, pronto. É o Kentucky que decide qual o grau de perigosidade do agente. Dificilmente haverá um domínio da racionalidade jurídica mais dependente das capacidades humanas do que o da tomada de decisões judiciais. Diz-nos Giovanni Sartor, que é um dos mais eminentes investigadores da informática jurídica, a área da tomada de decisões judiciais é de uma complexidade assustadora, exigindo a fusão de uma mestria jurídica altamente sofisticada com particulares competências cognitivas e emocionais. Requer-se a percepção adequada dos factos,
como se requer a própria interpretação da prova produzida e a delicada interpretação e compreensão de textos e outras fontes normativas. Exige-se a devida avaliação da credibilidade das testemunhas e a devida apreciação da chamada prova pericial, como se exige a coordenação valorativa de todos esses elementos e a ponderação adequada das várias hipóteses de decisão, porque há várias. Precisamente aí incide também a reserva de Miquel Tarufo, outro dos grandes nomes associados à teoria da prova, quando se debruça sobre o potencial da inteligência artificial no campo da decisão judicial. A tomada de decisões judiciais, diz ele, inclui uma gama de variações quase infinita. Variações que são função de um conjunto extremamente complexo e delicado de escolhas com que o Tribunal vai tendo que lidar ao longo de todo o processo. Escolhas que dizem respeito a questões de facto, a questões de direito e ao modo como necessariamente ambas se entrelaçam para constituir o direito a partir de uma estrutura basicamente dialógica. No entender do jurista italiano, a padronização de procedimentos, a sua codificação em programas de software, poderá ser aplicada ao campo dos procedimentos jurídicos, mas cobrindo apenas estreitas áreas da prática judiciária. São claros os objetivos políticos que subjazem a este interesse na utilização de mecanismos de inteligência artificial no seio da realidade jurídica e na esfera prática da justiça. Desde logo a celeridade na obtenção de resultados. Quer-se uma justiça rápida, ainda que não atropelando os tempos próprios do processo, porque o processo tem os seus tempos próprios. Quer-se uma justiça rápida, por outro lado, quer-se a diminuição de custos, diretamente dependente dessa mesma celeridade, e também da existência de recursos físicos e humanos adequados. E, naturalmente, visa-se, ou pelo menos com isso se argumenta, simplificar, racionalizar o processo decisório, diminuindo a própria discricionariedade e subjetividade inerentes a todas aquelas escolhas em que vai assentar a decisão final. Uma justiça simplificada, automatizada, mecanizada, constituiria uma garantia de igualdade e de objetividade no tratamento dos vários casos e das várias situações. Ora, muitas dúvidas se me levantam relativamente a estas aspirações. Tarufo, desde logo, aponta o dedo ao perigo que existe nesta tendência para simplificar os processos judiciais e que é o perigo de perder a própria percepção da complexidade relevante dos casos concretos, adotando procedimentos que, não sendo capazes de alcançar e lidar com essa complexidade, conduzem a decisões imprecisas ou inadequadas. A simplicidade, como diz, não é um valor em si mesma. Por outro lado, o risco é o de eliminar a discricionariedade do juiz no esforço de a racionalizar. Sartor também diz que acentua a necessidade de não podermos subestimar os perigos de substituir a discricionariedade judicial por um rígido modelo computurizado, uma usurpação que, de resto, os projetos da inteligência artificial neste domínio têm consistentemente rejeitado. O ano passado, a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi emanado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, que entrou em vigor em maio de 2018, e que tem um parágrafo, que é o parágrafo 71, que muito simbolicamente diz que o titular dos dados, é um parágrafo segundo o qual o titular dos dados tem o direito a não ser submetido a uma decisão baseada unicamente em processos automatizados. Que haja necessidade de o legislador contemplar uma regra desta natureza é assustador. Premonitório. Reconhece que Sunstein, ainda que a racionalidade jurídica seja difusamente analógica e possa parecer permitir que os computadores vinguem no direito, uma versão forte destas pretensões está votada ao fracasso, na medida em que esquece o caráter eminentemente valorativo do próprio raciocínio analógico. Uma analogia é uma forma de afirmar uma conclusão e não uma forma de chegar a uma conclusão. É a teoria que tem que fazer o trabalho todo. E aqui reside, parece-me, um dos aspectos mais problemáticos da questão. Por um lado, reduzir o direito a códigos programatizáveis informaticamente representaria só por si uma importante escolha valorativa quanto àquilo que se considera ser o direito, uma engenharia de leis ou uma arte da justiça, do juízo. Já para não falar da impossibilidade de formalizar e codificar conceitos centrais da aplicação judicial do direito, profundamente imbricados na construção da vida humana,
como os da justiça, da razoabilidade, da intenção ou da equidade. Até que ponto não é ilusória, por outro lado, ou enviesada, a ideia de que estes automatismos racionalizariam a atividade judiciária, obviando as subjetividades inevitavelmente presentes no juízo humano? É precisamente o que põe em evidência uma autora americana, Andrea Roth, e vou terminando, quando alerta para determinadas patologias da automação. Eu, aliás, quando vi as notícias da tal maquineta que decidia com 80% quase de certeza os processos anteriormente decididos pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, imediatamente o que nos interrogamos é quem é que meteu o material dentro da máquina, quem é que programou a máquina, que tipo de material, como é que foram introduzidos os dados, a prova, por exemplo, tal como foi apreciada por alguém humana e tal como ficou cristalizada num certo documento, foi esse documento que foi introduzido na máquina, e que interpretações da norma absorveu a máquina, quem é que programou a máquina? É precisamente aquilo que ela chama as patologias da automação, que passam pelas subjetividades ocultas nos algoritmos aplicados ao direito. Passam pelas ocultas predisposições dos programadores e dos próprios decisores políticos sobre quais as teorias que são válidas e que devem informar os critérios da programação. Alguns processos que parecem mecânicos são realmente o produto do juízo humano subjetivo. E como observa Roth, em última análise, todas as máquinas são organizações vocacionadas para um único fim pré-determinado, executando as instruções de programadores humanos baseados em dados ou material introduzido por operadores humanos e, como tal, refletem as premissas fácticas e as escolhas de valores dos seus criadores. Um entendimento das máquinas requer o reconhecimento de que as intenções, os planos e as premissas humanas estão sempre nelas incorporadas. Pretende-se escapar ao preconceito de que vai eivada a decisão do juiz. Esse preconceito não deixa de ir incorporado na máquina. E nem se diga que os simples algoritmos vão hoje cedendo lugar aos muito mais elaborados sistemas de redes neuronais, cujas conexões autónomas acabam por ser menos transparentes ainda do que qualquer decisão judicial humana, embora este seja um domínio também ele assustador, o das redes neuronais. Ora, o mesmo poderíamos dizer relativamente àquilo a que alguns autores chamam a charada da ciência ao serviço do direito, nomeadamente ao nível da prova. A prova científica requer, como qualquer outra prova, a interpretação do ser humano, da sua sensibilidade, da sua capacidade de intelecção, da sua perspicácia. E com o que voltamos à fragmentação temporal contemporânea que motivou a nossa reflexão. A utilização nas várias instâncias de realização do direito de mecanismos de inteligência artificial parece ir precisamente ao encontro dessa destemporalização, da pressa que caracteriza o sem-sentido da vida pós-moderna, e este final da minha apresentação. Desta pressa que caracteriza o sem-sentido da vida pós-moderna, mas esta é uma pressa e uma fragmentação e um sem-sentido com os quais o valor da justiça não se pode compadecer. Referência só para um texto de Karin van Marle, em que ela invoca a lentidão do Kundera, porque desapareceu o prazer da lentidão. E partindo da experiência sul-africana da Comissão de Verdade e Reconciliação do pós-apartheid, Van Marle mostra como a realização da justiça pode depender de um abrandamento, de uma ética da demora que permita explorar e reconhecer o diferente, o particular, contrariando a velocidade, a padronização e a universalização do direito. Invoca as virtudes éticas de uma leitura desconstrucionista no direito como forma de evidenciar os limites que para a justiça representa a celeridade de processos institucionalizados e formatados, como forma de chamar a nossa atenção para o não dito, para os espaços abertos do texto, para a necessidade de problematização do contexto, para as palavras que ficaram nos frascos de vidro e não foram escolhidas, em detrimento de outras que foram efetivamente escolhidas. Aquilo a que ela faz apelo, diríamos nós, é uma demora contemplativa fundamental à realização do direito e da justiça. É ao reconhecimento de que o direito é uma arte, mais do que um ofício, que requer a demora e que, ainda que beneficiando dos instrumentos que a tecnologia mais sofisticada põe ao seu dispor, não pode deixar de os compulsar como meramente complementares àquela que é a sua fundamental responsabilidade ética e histórica, e que é de julgar o seu semelhante. E eu peço imensa desculpa por ter levado mais 5 ou 10 minutos do que é o que deveria. Muito obrigada pela atenção. Bom, eu agradeço à professora Joana pela instigante fala.
Só salientando que ela falar em aceleração do tempo e eu tendo que controlar o tempo dela foi uma mera coincidência. Não queria apressá-la, professora, se pudesse ouvi-la mais. Eu passo imediatamente a palavra para o professor André Caran Trindade, que numa dessas coincidências da vida, professor, não tive a oportunidade de me apresentar a você antes dessa mesa. Eu sou professor de hermenêutica na casa e, coincidentemente, na semana passada, eu passei para os meus alunos de hermenêutica um vídeo seu falando sobre superinterpretação no programa do professor Lênio. Então, quem ainda não associou o nome à pessoa, esse é o professor André que nós vimos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Queria começar cumprimentando, agradecendo o presidente da mesa, o professor Antônio Leal. Uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, estar aqui com você e com a minha querida Joana, que conheci já há muitos, 12, 15 anos. 15 anos atrás, fico feliz que ela saiu do casulo, né, e desde o ano passado, então, faz parte da família Cidil. É uma satisfação e uma alegria fazer essa mesa contigo, Joana. Cumprimentos Nelson e toda a equipe, sei como é que é, e ainda bem que a gente está aqui, né? Porque contra todas as adversidades, Jacinto falou sobre isso. O Cidil continua, né? Recebido pelo Nelsinho e pela professora Helder, né? Que tanto cuida do programa dessa casa, fazer esse registro, agradecer pela hospitalidade e pela parceria de sempre. É estranho, essa é a 8ª edição, mas é a minha estreia. Sou um virgem no Cidil. Nunca falei no Cidil. Dizia assim, quando participava das jornadas, tinha o desafio de ter que escrever uma coisa nova, que é uma coisa eu já sinto que fazia tempo que eu confesso que não experimentava. E aí, escapando do tema, Joana, falei com o Nelson, tinha uma ideia, mudei de ideia, vai romper um pouco com a proposta originária, mas foi o tema pelo qual eu me apaixonei nesse caminho, que é muito mais experimental. Então eu tenho um rascunho, um draft aqui, uma ideia de um ensaio que está por nascer, estou testando com vocês, espero que tenha algum sentido isso. Ontem a Vera falou sobre Bacurau, falou sobre Hegel, sobre tempo, sobre não lugar, sobre o paralelo com o Grande Sertão Veredas, sobre Caetano e Gal Costa. Muito mais teórico do que aquilo que eu preparei. Quem viu o filme? Quem assistiu ao filme? Então, a minha intervenção reúne um filme que muita gente viu com um livro que praticamente ninguém leu. Qual é a ponte que a gente pode estabelecer entre essas duas narrativas e por que isso importa? Por que importa isso para o direito? Essa é a proposta. Eu não sou, o Lênio falou sobre isso, também não sou afeto tanto assim às novas tecnologias, a Ângela é mais inspirada para isso, mas a Thaís, nossa assistente no escritório, teve a feliz ideia de preparar um material que, se funcionar, acho que vai atender a proposta. Premissa. Há 10 anos atrás escrevi um ensaio, um dos textos que me deu maior satisfação, que se chamava O Direito e as Invasões Bárbaras. Isso, inclusive, foi parar dentro desse livro organizado pelo Nelson e pela Juliana, do Direito e o Arte. O Jacinto lembra bem desse texto, é um texto que ele também gosta. O Direito e as Invasões Bárbaras. Isso partia de uma ideia de um italiano, que é o Alessandro Barico, que escreveu sobre La Repubblica, o jornal italiano, colunas, né? Falando das invasões bárbaras nos anos de hoje, né? Isso já faz mais de 10 anos. E a ideia do ensaio dele, chamava Os Bárbaros, ensaios sobre a mutação, não era a ideia clássica da invasão dos bárbaros, né, dos séculos anteriores, e nem do Oriente, nem nada disso, mas de que a mudança agora em nome das novas tecnologias era diferente. Nós não disputamos mais os pontos estratégicos no mapa, porque as invasões bárbaras de agora, os bárbaros estão mudando o próprio mapa.
estão mudando o mapa de lugar. O que é mudar o mapa? O que mudar o mapa, uma expressão em português, estar no mapa, né? O que estar no mapa pode nos dizer respeito? E aí no Brasil hoje a gente tem uma experiência ainda mais bizarra de uma horda de bárbaros, talvez muito mais primitiva, que não só quer mudar o mapa, mas quer mudar a geografia e a física e diz que a Terra é plana. E nós também temos os terraplanistas do direito, né? Mas não é sobre esses que eu vou falar aqui. O Lênio tem essa missão de toda semana denunciar os terraplanistas do direito. Poderíamos discutir também o que é um mapa, Carlos, do ponto de vista da semiótica ou da hermenêutica, uma representação que o mapa nunca poderá ser a própria coisa, etc. Loyola não tem a ver com os Estados Unidos, né? Ela só fez essa disposição. Bacurau, Loyola e uma cartografia. Primeira parte, Bacurau. Vai ter spoiler. Quem não quiser, se retire. Eu sou da turma daqueles que acharam o filme muito interessante. Teve gente que fez críticas mais pesadas. Não me importa se é o Tarantino brasileiro, se é um Mad Max sertanejo, se é um western ou um nordestern pernambucano, ou se é um bolsonarismo às avessas ou celebração da barbárie, nem nada disso. Também não concordo com a crítica de que o filme não passa de um faroeste caboclo sobre uma comunidade transformada em reserva de caça de estrangeiros que se defende pegando em armas. O ponto é completamente diferente. O filme dividiu plateias. Contardo Caligares adorou. O economista Samuel Pessoa disse que era simplista. Demetrio Magnoli, também da Folha, disse, abre aspas, Bacurau é testemunho da extinção de vida inteligente na esquerda brasileira, que ainda acreditaria no imperialismo. Então, leituras tem para todos os gostos. Vamos ao filme. O espaço é definido e pontual, cidadezinha do interior do oeste de Pernambuco. O tempo é impreciso, mas daqui a alguns anos, narrativa linear. A primeira cena é o planeta Terra visto à distância. A câmera está mostrando em plano aberto o universo, como no Star Wars. Ela gira para a esquerda até encontrar o planeta Terra e vai fechando, até o satélite encontrar o Brasil, o oeste, o Pernambuco, o oeste do Nordeste. Mapeamento via satélite, a imagem do satélite. Cena seguinte, uma viagem na boleia de um caminhão, uma estrada bastante precária, chão batido, leva a Bacurau e a placa diz 17 quilômetros, se for, vá na paz. Terceira cena, e essa mais importante, estamos numa escola e o professor chama os alunos com seus instrumentos tecnológicos para mostrar onde Bacurau fica no mapa. Pega o tablet e vai mostrar a localização geográfica. Para surpresa e frustração de todos, a cidade não aparece mais. Então ele convida os alunos a entrar na sala de aula e diz, vamos olhar num equipamento, no computador maior, na grande tela. Nada. Não tem Bacurau no mapa. Um aluno ainda pergunta, professor, será que não pagaram para entrar no mapa? Hoje a gente fica falando que tem que publicar, que as bases e tal, né? As bases pertencem todas a 3 grupos, né, Tiago? As bases, as indexações, as citações, se você não tem citações, você não está no mapa, você não está no cenário da posse. Isso é outra conversa. Mas é a mesma lógica. Por trás dessa questão, sumir literalmente do mapa, há todo um suspense que move o filme. Na verdade, Bacurau está sendo apagada do mapa. E está sendo apagada do mapa em diversos sentidos. Primeiro, deletam sua referência geográfica do sistema. Em seguida, bloqueiam o sinal de internet, de maneira que todos ficam incomunicáveis. Depois, cortam a luz, fecham as estradas. Por fim, passam à execução do plano final e fatal, exterminar a população. Mas quem faz isso? Eles. Eles são, vulgarmente, um grupo de gringos que participa de uma espécie de safari ou caçada humana, algo tipo Jogos Mortais. Como se Bacurau fosse um parque temático destinado ao extermínio de um povoado, no estilo Urso Branco do Black Mirror. As pessoas vão assistir aquilo ou pagam por isso. Puro divertimento,
ou melhor, gozo da violência. Os personagens dividem-se em dois grandes grupos: os locais, que são tanto os filhos da cidade, ou aqueles que retornam da cidade, e do outro lado, os estrangeiros. Os estrangeiros também podem ser brasileiros, se eles forem sulistas, na pior acepção da palavra. Aí tem uma referência direta a um assessor de desembargador do TRF da 6ª Região. Então você tem essa polaridade bem nítida entre estrangeiros e nacionais, entre brancos e brancos menos brancos, ou entre norte, nordeste e sul. Uma cena traduz isso muito bem. Quando um forasteiro, sulista, chegando na cidade, pergunta: quem nasce em Bacurau é o quê? E aí o menino responde espontaneamente: é gente. Isso traduz bem a maneira como o filme trata essa questão. A inexistência no filme passa imediatamente pela falta de sinal. Enquanto os locais estão excluídos do mundo virtual, os estrangeiros estão permanentemente conectados. Mais do que isso, conectados com uma base, um ponto no ouvido, supostamente instalada nos Estados Unidos, que é quem comanda as ações desse jogo. E aqui tem um paradoxo. Os estrangeiros estão fisicamente em Bacurau, porém tecnicamente não estão em Bacurau. Ou seja, eles também não estão no mapa. Para efeitos legais, haveria toda uma documentação que comprova a presença deles em outro lugar. Ou ainda, eles não estão onde estão, e ao mesmo tempo, eles estão onde não estão. O mesmo se aplica, de certo modo, ainda que muito mais triste, com as pessoas de Bacurau. Bacurau não existe. Isso se estende, de algum modo, a todo o sertão e ao restante do Brasil. Bacurau, oeste, sertão, da periferia, Pernambuco, nordeste, da periferia, Brasil, país subdesenvolvido. E para completar a desgraceira, eles são governados pelo MDB. Embora não tenha a sigla, o candidato tem o número 15. O único problema é que os forasteiros não previam nenhum tipo de resistência. E é aqui o filme, dentre as inúmeras referências que faz referência à memória de Lampião e também de Che Guevara. Quando se aproximam da cidade, ao verem as roupas de uma criança estendidas no varal com manchas de sangue e furos de bala, porque na noite anterior mataram uma criança, no jogo, os gringos dizem: malditos selvagens. Pois então, sob os efeitos de um poderoso psicotrópico que encoraja aquela gente, eles resistem. Resistir aqui significa não abdicar de estar no mapa, significa lutar contra os Yankees, lutar contra tudo e todos, lutar contra a política, continuar lutando pela existência. E ontem a Vera falou sobre a professora Ivana Bentes, que também faz aqui uma leitura que aponta no sentido da atualização e de revisitar o próprio Canudos. Não acho que seja violência pela violência. Ninguém em Bacurau quer matar ninguém, e sim se defender do forasteiro, ainda que isso seja feito com requintes de crueldade. A comunidade se defende de um ataque no melhor estilo Lampião. Mais de uma vez, os cidadãos em Bacurau perguntam: por que vocês estão fazendo isso? Não compreendem o que está acontecendo. Chico Sá escreveu em El País: essa terra ainda vai se tornar uma imensa Bacurau, uma crônica política sobre a teimosia em ser gente e permanecer no mapa brasileiro. Para terminar essa parte, a importância que tem o museu. Bacurau valoriza a escola e valoriza a preservação do museu. Ela diz, na cena do museu: limpa o chão, a parede deixa como está, manchada de sangue. Isso é para não esquecer, assim como a referência a Marielle no final do filme. O problema é que a gente esquece. Delegamos a memória aos nossos smartphones. Já esquecemos, por exemplo, smartphones e microfones. Já esquecemos, por exemplo, que há pouco tempo atrás o governador do Rio de Janeiro disse: tem que mirar bem na cabecinha, de cima de um helicóptero no Morro do Alemão, dizendo para a polícia: tem que mirar bem na cabecinha.
que é mais Bacurau do que isso? Chego a um ponto importante. Política de Bacurau é a mesma do romance de Inácio de Loyola Brandão, segunda parte. Acontece que no romance, o que está desaparecendo do mapa, literalmente, não é Bacurau, é o Brasil. Segunda parte. O romance amarelo de Loyola. Inácio de Loyola Brandão, empossado na Academia Brasileira de Letras, na semana passada, com 83 anos de idade. Esse é o 45º livro publicado. Na sequência tem algumas passagens, não vou ter tempo de ler, que tratam especificamente dessa questão, estar no mapa dentro do romance do Loyola. Começou a ser escrito em 2014, publicado agora. Marcelo falou ontem, foi ele que me presenteou o livro, completando uma trilogia que teria sido começada por zero e seguida por Não Verás País Nenhum. Eu confesso que eu não tinha lido nada sobre o Inácio de Loyola Brandão, até comentei com o Lênio, e o Lênio disse: você está em débito, né? Já comprei os livros e estou atualizando a minha literatura brasileira mais contemporânea. Fiquei muito impressionado com o texto. Antônio Cândido disse: realismo feroz. Assim é como ele definiu a literatura do Loyola Brandão. E o autor disse: esse livro não tem conceito. O texto vem marcado por uma profunda ironia, uma metáfora, uma sátira dos paradoxos do Brasil. Não é ficção científica, é ficção político-burocrática, é espelho. Quem quiser que entre dentro, disse o autor no lançamento. O enredo conta a história de um país abandonado à própria sorte, e por isso aqui ele pode ser associado ao livro. Uma parte da narrativa, fantástica, distópica, apocalíptica, é feita pelas câmeras, que tudo gravam e tudo captam. O livro descreve um estado de exceção normalizado que vivemos, um bando de zumbis em meio aos usurpadores. Abre aspas. O Brasil de agora é o start para o Brasil apocalíptico apresentado pelo autor paulista, vencedor do Prêmio Machado, pelo conjunto da obra. Os protagonistas são um casal de namorados em processo de separação, mas a love history da designer Clara e do publicitário Felipe é quase um pretexto para mostrar um país destroçado, sem garantias individuais, com alta taxa de mortalidade por doenças que já haviam sido controladas e outras novas, como a corruptela pestífera, que ataca os corruptos fatalmente. Esse caos em que se encontra o Brasil, a Constituição agora tem 111 mil páginas. Esse caos em que se encontra o Brasil, esse é o caos em que se encontra o Brasil. Juízes que não mostram o rosto, vivem em bunkers. Capitais que mudam a toda hora para cidades mais improváveis, como a pequena Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, refletem a estrutura do livro. O texto é dividido em capítulos curtos, não numerados, abertos com epígrafes, dados estatísticos, citações, manchetes, referentes aos dias de hoje, e não às décadas adiante em que se passa a narrativa, ou seja, você está vendo o que deu causa a tudo aquilo. Nesta nova distopia, os políticos são chamados de asputos. A palavra política foi abolida. Asputos. E os astutos, à medida em que recebem propina, diminuem de tamanho. De maneira que você tem astutos que têm 30 centímetros, 15 centímetros. Mas ninguém encontra essas pessoas. Os impeachments são recorrentes. Ninguém senta na cadeira de presidente por muitos meses. Os astutos vivem disfarçados e têm sósias para fugir da população. O dinheiro é medido por malas porque a corrupção e o enriquecimento ilícito foram institucionalizados. Não há mais vice-presidentes, desde o golpe do Michel Temer. As minorias são excluídas e exércitos de defensores da família percorrem as cidades para destruir obras de artes que consideram imorais. Criaram-se 1.080 partidos. Cada um governa por um mês. E o impeachment se tornou um negócio político. Já houve 103 impeachments. O Supremo se chama aerópago de granito. E não se encontram mais os juízes. Ninguém sabe por onde eles entram, nem por onde eles saem. E a história? Bom, a história é a história de amor entre Felipe e Clara, que terminam uma relação e ela volta para a cidade natal.
cidade natal se chama Morgado Mateus. Não se sabe onde é que fica, porque é o tipo de cidade que não está no mapa. E quando alguém quer desaparecer, vai para onde não está no mapa. Ele se arrepende do término da relação, ela quem termina com ele, as mulheres são mais corajosas, e segue atrás da Clara. Todo o percurso, que é a própria história do romance, é um percurso feito numa viagem interminável de ônibus. E a gente não sabe nunca onde fica Morgado Mateus. Arrependido, ele busca por ela. Ambos desaparecem do mapa, num duplo sentido. Primeiro, porque Morgado não está no mapa. Segundo, porque desconectam-se das redes e tudo mais. O Brasil, de aqui em diante, se desfragmenta, desaparece. Citação: liga o celular nos noticiários. As imagens são ruins. Os sinais no Brasil, seria o Brasil, estão cada vez piores. Imagens imperfeitas. Âncoras dos telejornais, com os rostos tensos, anunciam que o país em fragmentos está solto no Oceano Atlântico. Desfragmentaram-se as regiões. As regiões que eram delimitadas pelos gigantescos canais artificiais se desprenderam umas das outras. São ilhas flutuantes. Île flottante é um delicado doce de ovos que eu comia com Clara nos restaurantes franceses. Pedaços gigantescos de ferro, restos das pontes estaiadas que uniam as regiões do Brasil e faziam os governos incharem de orgulho modernista. Estavam enroscados em recifes e rochedos. O Brasil encontra-se à deriva. Com a explosão dos casulos que estocavam o vento e o desmoronamento das montanhas das palavras exauridas, formaram-se correntes violentíssimas, que se tornaram furacões de fúria espantosa. A montanha das palavras exauridas, de uma fragilidade absoluta, desabou, e tudo que ela armazenava se esparramou. Falsidades, mentiras, desculpas, fraudes, defesas inconsistentes, depoimentos, juras, delações, confissões feitas na extinta Lava Jato, que por momentos animou o país e da qual hoje não resta uma só lembrança, uma só palavra. Tudo explodiu com fúria. E aí, o nosso querido Felipe, protagonista que está vagando numa ilha dessas pelo Brasil, encontra-se com Pedro Álvares Cabral. O que nos diz o Felipe para o Pedro Álvares Cabral, sem entender nada que está acontecendo, não sabe se viajou no tempo? Ele diz: Cabral, volte a Portugal e diga que você descobriu o Brasil, porque a única opção nesse país é ele ser redescoberto e refundado. Só assim Loyola está certo. Parte 3. O que significa estar no mapa? E vai ser rápido. Num primeiro momento, comentava com a Alicia e com o Alberto, se estar no mapa é uma expressão que também se usa em outras línguas. Se compreende, em espanhol é mais parecido, em italiano não existe exatamente assim. Fui aluno, Alberto, do Elídio Resta, e ele sempre dizia: vamos fazer semântica a história do conceito. Mas aqui, nesse caso, primeiro que não é propriamente um conceito, e segundo que a gente tenta mapear o conceito como é possível. Olha só, na geografia. Na geografia, essa terra está fora do mapa. Bacurau está fora do mapa. O Brasil está desaparecendo no mapa. Estar no mapa significa você, por exemplo, os satélites do INPE sobre a destruição da Amazônia. Está no mapa. O que nós dissemos sobre as imagens dos satélites? Na filosofia, estar no mapa, bom, pode significar existir, pode significar pertencer a uma determinada tradição, pode significar ser no mundo. Na história, bom, pode ser associado, estar no mapa, pode ser associado de alguma maneira ao Holocausto, seja em razão aos efeitos da guerra, seja dos campos de concentração, seja o Homo Sacer, que é um tema que se trabalha bastante aqui na FDV. Na sociologia, estar no mapa, bom, estar no mapa está ligado à questão da invisibilidade das camadas mais vulneráveis. Quem está no mapa? Na ciência política, bom, se a gente quisesse pegar a concepção clássica de Estado, Zé Bolzan,
que estava aqui, agora sumiu, lá atrás, meu querido Zé, estar no mapa. Bom, a gente diria que o Estado é governo, território e povo. O território é uma coisa mais clássica. Na comunicação, estar no mapa, estar conectados às redes. Quem não está nas redes, não está no mapa, não está no mundo. Nesse universo virtual e paralelo, criado artificialmente pelas novas tecnologias, é preciso auto-inscrever-se no mapa, inserir-se no mapa, adicionar-se ao mapa. Aliás, é sintomático que, tanto no filme quanto no livro, o desconectar do virtual e do digital é o primeiro passo para você não estar no mapa ou sair do mapa. E no direito? Alguém mais afeto às disciplinas dogmáticas poderia lembrar que o mapa define, por exemplo, a competência jurisdicional. Como esse evento não é de nenhuma faculdade paulista e nenhum curso que estude essas coisas, não é essa a leitura, não é esse o foco. Estar no mapa é subjacente à ideia de sujeito de direitos e de deveres, ou de vínculos e obrigações do poder público. Quem é sujeito de direito no Brasil? Homo sacer de novo. Tal qual Guantánamo. Poderíamos falar, Tiago, sobre Guantánamo e o que é estar no mapa. Você tira do mapa, lá não se aplica o direito americano e os caras estão presos desde 2002. Na verdade, essa ideia de homo sacer me parece central. Isso assume ainda mais relevância nesses tempos sombrios. Quem não é amigo do rei, quem não é amigo do presidente, pode não estar no mapa. Da mesma forma, quem não é sujeito de direito. E esse conceito ainda exclui muita gente, como a gente de Bacurau, que definitivamente não está no mapa. Um último ponto, não estar no mapa também equivale a habitar o perigoso campo do não direito. E essa experiência nenhum de nós precisa repetir. Qual o lugar do direito nestas distopias? Qual o lugar do direito nas distopias que estamos vivendo aqui agora? Essas são perguntas que eu deixo para vocês. Agora, tem um último aspecto que é esse que eu descobri ontem. Saiu no exame. A gente hoje está no mapa, diz moradora da região onde foi filmado o Bacurau. E aí é o que eu queria dizer, poderia resumir tudo nessas palavras. A literatura e o cinema e a arte, meu querido Bruno, coloca a gente no mundo. E o direito e literatura, dentro da discussão do direito, coloca questões que o direito não dá bola nenhuma. Então, aqui é o espaço, e esse é o espaço, parabéns Nelson, por continuar com a iniciativa, em que a gente consegue colocar questões no mundo. Muito obrigado.